Atenção, nação rubro-negra, porque o dia tá pesado de informação e tudo mexe diretamente com o presente e o futuro do nosso Flamengo. É daquelas notícias que mudam o planejamento, mexem com o elenco e fazem a gente entender melhor o que a diretoria tá pensando pra temporada. Então fica comigo até o final, porque tem bastidor, tem estratégia e tem decisão grande sendo tomada no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. E antes de qualquer coisa, já vou pedir aquela moral de sempre. Se inscreve no canal agora, ativa o sino para não perder nenhum vídeo, deixa o like porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é de graça, não custa nada para você e fortalece muito o canal. Aqui a gente fala de Flamengo todo dia com responsabilidade, informação e paixão. Então se inscreve, nação, porque agora a conversa é séria. E vamos começar falando de uma decisão que muita gente não esperava desse jeito. O ciclo do robozinho no clube de regatas do Flamengo chegou ao fim, e não foi com venda, não foi com anúncio para a Arábia Saudita, não foi com transferência internacional, foi com rescisão amigável. Isso mesmo, Flamengo e Mikael sentaram, conversaram e decidiram encerrar o contrato de forma consensual. O atacante tinha vínculo até dezembro de 2028. Ainda restavam 3 anos de contrato, mas o acordo foi feito e ele está oficialmente livre no mercado. E aqui é importante explicar com calma, porque muita gente vai olhar e falar: ah, o Flamengo não vendeu, perdeu dinheiro. Não é tão simples assim. O Flamengo abriu mão de uma possível taxa de transferência, é verdade, mas estancou um custo gigantesco que se arrastaria por mais 3 temporadas. O salário do Michael sempre foi alto, um dos mais elevados do elenco. O mercado trabalha com valores entre 1.300.000 e 1.500.000 reais por mês. Faz a conta comigo, rubro-negro. Isso dá algo entre 15 e 18 milhões por ano. Em 3 anos, a economia chega perto de 50 milhões de reais, dinheiro que deixa de sair do caixa todo mês. E o ponto central da decisão da diretoria foi exatamente esse. O Flamengo entendeu que dentro do planejamento esportivo, o Mikael não fazia mais parte dos planos da comissão técnica. Não era titular, não vinha tendo sequência, e manter esse custo fixo por mais 3 anos seria um peso enorme na folha salarial. Então o clube preferiu abrir mão de um valor imediato de venda para aliviar o orçamento mensal e ter mais margem para investir em quem realmente vai jogar. Teve conversa com clubes antes? Teve. Teve sondagem da Arábia Saudita, teve tentativa de negócio com o Santos, mas as negociações não avançaram. E tudo indica que o problema estava nos valores pendentes de luvas e salários. Nenhum clube quis assumir essa conta. Aí veio a solução negociada. O jogador abre mão do restante do contrato. O Flamengo se livra do custo e cada um segue seu caminho sem briga, sem processo, sem desgaste. Agora, o Michael fica livre para assinar com quem quiser, sem custo de transferência, o que facilita muito para os clubes interessados. Santos, São Paulo, times do exterior, principalmente do mercado árabe, todos podem conversar direto com o jogador, e clube pra ele não vai faltar porque qualidade ele tem, só não encaixou mais no momento atual do Flamengo. E essa decisão mostra muito do que o Flamengo tá fazendo fora das 4 linhas. O clube tá ajustando a folha, organizando o elenco e pensando no médio e longo prazo. Não é só gastar, é gastar bem, é saber onde colocar o dinheiro e onde cortar. E essa movimentação abre espaço financeiro para outras chegadas, para renovações importantes e para manter o elenco competitivo sem comprometer o futuro. E segura aí, nação, porque a próxima notícia mexe com o coração do torcedor, envolve retorno, envolve decisão e pode ter estreia em final. Já já eu falo do nome que apareceu no bid e deixou todo mundo em alerta máximo pro domingo. E agora, nação rubro-negra, vamos para a segunda notícia, que essa sim mexe com o coração do torcedor e traz aquela ansiedade boa de véspera de decisão. O nome de Lucas Paquetá apareceu no bid da CBF e isso muda completamente o clima para a final de domingo. O meia está oficialmente regularizado e liberado para jogar a Supercopa. A pergunta que todo rubro-negro está se fazendo desde ontem é uma só: Paquetá vai jogar? E se jogar, como o Flamengo vai usar esse cara? O fato é o seguinte:
seguinte: o Flamengo foi rápido, foi eficiente e mostrou mais uma vez força de bastidor. O Paquetá chegou ao Rio, passou por exames médicos e, em pouquíssimo tempo, já estava com o nome publicado no boletim da CBF. Isso não é comum, isso mostra organização, planejamento e uma diretoria que trabalha com antecedência. O clube sabia que precisava regularizar o jogador o quanto antes, exatamente por causa dessa final. E o contexto deixa tudo ainda mais especial, porque não é qualquer jogo, é decisão, é taça em disputa, é Flamengo contra Corinthians, é jogo grande, é torcida ligada no 220. A Supercopa já vale título, já vale moral, já vale começar o ano levantando taça. E ter o Paquetá à disposição, mesmo sem estar 100%, muda o cenário. Agora, sendo bem direto e honesto com você, torcedor, a tendência é que o Paquetá comece no banco. Ele não joga desde o início de janeiro, ficou um tempo sem ritmo, não treinou com o grupo, não teve tempo de assimilar totalmente o modelo de jogo do Felipe Luiz. Colocar o cara de titular numa final dessas seria um risco grande, mas isso não significa que ele não vai entrar. Imagina o roteiro, jogo truncado, final nervosa, Flamengo precisando de criatividade, de alguém que pise na área, que chame a responsabilidade. Aí o Paquetá começa a aquecer, só dele levantar para aquecer já muda o clima do estádio, a torcida cresce, o adversário sente, o jogo muda de figura, mesmo que ele jogue 15, 20 minutos, a entrada dele pode ser decisiva. E tem um fator emocional muito forte nisso tudo: o Paquetá é cria da casa, é garoto da Gávea. Vestir essa camisa de novo numa final com a nação empurrando é algo que mexe com qualquer jogador. Ele conhece o peso do Flamengo, sabe o que é decisão, sabe o que é jogar pressionado. Isso conta demais. Além disso, a volta do Paquetá simboliza algo maior. Mostra que o Flamengo tá montando um elenco forte, experiente e com identidade. O clube não tá pensando só no agora, mas também no que vem pela frente. Campeonato longo, Libertadores, Copa do Brasil. Ter um jogador desse nível encorpando o meio-campo eleva o patamar do time. E tudo isso acontece num momento em que o Flamengo vem se reorganizando internamente. Ajusta a folha com a saída do Michael, regulariza rápido um reforço de peso e já começa a desenhar o elenco ideal para a temporada. Nada é por acaso, cada movimento tem um porquê, e segura mais um pouco o rubro-negro, porque ainda tem a terceira informação do dia, que fala de futuro, de base, de planejamento a longo prazo e de mais uma aposta do Flamengo em talento jovem. Já eu destrincho essa contratação que muita gente ainda não conhece, mas que diz muito sobre como o clube pensa grande. E para fechar esse dia intenso de informação, nação rubro-negra, a terceira notícia mostra claramente que o Flamengo não vive só de presente, mas pensa grande no futuro. Enquanto muita gente só olha para a contratação de nome, de impacto imediato, o rubro-negro segue atento ao mercado de base, antecipando movimentos e buscando talentos antes deles explodirem para o mundo. E foi exatamente isso que aconteceu agora. O Flamengo acertou a contratação do jovem centroavante Josmar, de apenas 17 anos, que vinha se destacando nas categorias de base do Avaí. É aquele tipo de movimento que não vem com holofote, não vira manchete em portal, mas que no médio prazo pode render muito dentro e fora de campo. O clube age no silêncio, observa, analisa e quando vê potencial real, vai lá e fecha. O Josmar é centroavante de área, jogador com faro de gol, presença física, bom jogo aéreo e característica que sempre foi valorizada no Flamengo. Não é contratação para amanhã, não é jogador para entrar agora no time profissional, e isso precisa ficar muito claro. Ele chega para ser trabalhado, lapidado, desenvolvido com calma dentro da estrutura do Ninho do Urubu, que hoje é referência não só no Brasil, mas no mundo. E esse é o ponto que o torcedor precisa entender. O Flamengo criou um modelo, busca jovens talentos cedo, oferece estrutura de primeiro nível, acompanhamento físico, técnico e mental, e aí colhe os frutos depois. Ou esses jogadores estouram e viram solução no profissional, ou se valorizam e rendem vendas milionárias no futuro. É assim que o clube se mantém forte, competitivo e saudável financeiramente. Mesmo investindo pesado em contratações de peso, mesmo trazendo jogadores prontos, o Flamengo não abre mão da base. Pelo contrário, a base é parte central do projeto, é dela que surgem jogadores com identidade, que entendem o peso da camisa, que crescem junto com a nação. E o Josmar entra exatamente
exatamente nesse contexto. Um atacante jovem, com margem enorme de evolução, chegando no ambiente ideal para crescer, ele deve começar no sub-17 ou sub-20, passar por um período de adaptação, entender a filosofia do clube, ganhar corpo, ganhar leitura de jogo, nada de pular etapas. O Flamengo hoje sabe trabalhar o tempo do jogador, e isso faz toda a diferença para evitar queimar promessas ou apressar processos. E quando a gente junta as três notícias do dia, o cenário fica muito claro. O Flamengo rescinde com o Michael para aliviar a folha e corrigir rota. O Flamengo corre nos bastidores e regulariza o Paquetá a tempo de uma decisão. E o Flamengo vai lá e fecha com um jovem centroavante pensando lá na frente. Presente, curto prazo e futuro sendo trabalhados ao mesmo tempo. E agora eu quero saber de você, rubro-negro. O que você achou da rescisão do Michael? Você entraria com o Paquetá já nessa final ou seguraria para o segundo tempo? E sobre essa aposta na base, você confia nesse modelo do Flamengo de buscar joias cedo e lapidar no ninho? Quero muito ler tua opinião nos comentários, porque a voz da nação sempre pesa. Para encerrar, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like, porque domingo tem final, tem Supercopa, tem Flamengo em campo e aqui você vai acompanhar tudo, antes e depois do jogo. Obrigado pela moral de sempre, tamo junto, é nóis, valeu galera. Domingo é dia de decisão, é dia de Mengão, e que seja mais uma taça pra conta do clube mais amado do Brasil e do mundo. Saudações rubro-negras, vamos Flamengo!